Olá pessoal, Paz do Senhor. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 22 do livro de Apocalipse. A gente está encerrando hoje o nosso estudo. A gente passou aí alguns dias meditando no livro de Apocalipse. Hoje a gente encerra estudando o capítulo 22. A gente vai seguir do mesmo ritmo, da mesma maneira que fizemos nas aulas anteriores. Vamos ler, parar, meditar um pouco. E desde já eu quero agradecer a vocês aí que participou, desse estudo. Foram aí praticamente 2 meses estudando cada capítulo, capítulo por capítulo, lendo, meditando um pouco. Agradeço vocês pela participação. Que Deus venha abençoar, recompensar vocês. Amém? Vou estar lendo, se os irmãos também quiserem acompanhar, acompanhem. A gente vai ler, meditar um pouco o que o capítulo 22, o último capítulo, tem a nos falar. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui no versículo 1 e no versículo 2 fala do rio da água da vida, que emana, que jorra, que brota, que nasce do trono de Deus e do Cordeiro. Fala também da árvore do fruto da vida, que produz 12 frutos, um fruto a cada mês. Rio da água da vida e árvore do fruto da vida. Resumindo, esses dois símbolos aqui, tanto o rio quanto a árvore, vem falando de uma vida eterna, que aqueles que estiverem com Deus vai receber vida eterna, nunca mais morrerão. O rio da água da vida que emana do trono de Deus, que é brilhante como cristal, ou seja, limpo, puro, e a árvore que produz seus frutos, que não cessa de produzir seus frutos, vem falando de uma eternidade, de uma vida que vai durar para todo sempre, que nunca cessará. Tem sede, tem água da vida, tem fome, tem um fruto da vida. Então, o que o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 22 de Apocalipse vem nos ensinar é que haverá uma vida eterna, uma vida que nunca cessará. Quais são os elementos que a gente utiliza hoje para viver? Água e alimento. Então é isso que está sendo mostrado para João. Água da vida e fruto da vida. Água e alimento. Ou seja, nós, aqueles que estiver com Cristo na eternidade, no céu, na Nova Jerusalém, não vamos sentir falta de nada, porque o que nós necessitamos, Deus nos oferecerá. Será oferecido por Deus e pelo Cordeiro. A água que emana do trono de Deus e do Cordeiro. A água do rio da vida, que é transparente como cristal, limpo e puro, vai produzir vida. A árvore do fruto da vida, que vai produzir vida, ou seja, uma vida que nunca se findará. Aqui está falando de uma vida eterna, de uma vida que não cessará. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. A gente estudou no capítulo anterior que o mal foi cessado. Satanás, os demônios, os ímpios foram lançados no lago de fogo. Então cessará toda maldade, cessará toda maldição. Nela onde? Na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro, o seu servo o servirão. Ou seja, na Nova Jerusalém,
a Jerusalém Celeste, a cidade que foi preparada para os salvos. Versículo 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Ou seja, o versículo 4 ele é muito interessante, porque está falando que os salvos vão ver a face de Deus. Até hoje, homem nenhum conseguiu ver a face de Deus. Pode ser o homem hoje que tem maior intimidade com Deus, maior comunhão com Deus, ele não consegue ver a face de Deus e permanecer vivo, por quê? Porque somos pecadores. Mas os salvos no céu, na Nova Jerusalém, quando tudo for restaurado, quando for criado o novo céu, a nova terra, os salvos vão ver Deus face a face como ele é. Está aqui, ó, versículo 4, vou ler de novo. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele, ou seja, que pertenceremos a ele. Versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá necessidade de sol, de lua, de estrela, de candeia, de fogo, de lâmpada, de vela. Por quê? Porque o próprio Deus vai emanar luz. O próprio Deus será a luz para os povos, para os salvos. Haverá uma luz que nunca cessará, vinda de Cristo, vinda do próprio Deus. Versículo 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, essas palavras nunca cairão por terra, nunca Deus voltará atrás no que ele já falou, no que foi profetizado. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, que o que está escrito aqui neste livro sagrado vai se cumprir, queira os homens ou não, acredite ou não, são fiéis e verdadeira, vai se cumprir. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, dos homens que pregou a palavra do Senhor, que anunciou o evangelho, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Deus enviou um anjo para mostrar para o seu servo, o apóstolo João, as coisas que devem acontecer, e João relatou, que é o livro que nós temos hoje, o livro de Apocalipse. Por quê? Porque Deus não faz nada sem revelar ao seu servo. Ninguém será pego de surpresa. Tudo que está acontecendo hoje foi anunciado que iria acontecer. E o que vai acontecer no futuro também foi anunciado. Então ninguém será pego de surpresa. Deus já alertou, Deus já avisou, Deus já revelou o que vai ser feito, o que vai acontecer. Então, meu irmão, aqueles que se perdem é porque quer. Porque Deus já falou do céu, do inferno, do lago de fogo, o que vai acontecer com os salvos, o que vai acontecer com os ímpios, com os pecadores não arrependidos. Então, meu irmão, ninguém é pego de surpresa. Deus já veio alertando, ó. Há quantos anos Deus revelou esta revelação para o apóstolo João? Há mais de 2000 anos. Então, meu irmão, nós temos a revelação, a verdade em mãos. Estamos tendo a oportunidade de ter o conhecimento das coisas futuras, do que vai acontecer de um tempo que não vai se demorar muito. Porque se você olhar para o mundo hoje, você vai ver os sinais anunciando que Cristo está voltando. O que é que Jesus falou? Que nos últimos tempos haveria terremotos, nações contra nações, reinos contra reinos, rumores de guerra, epidemias.
E tudo isso a gente está vendo hoje. Nações contra nações, guerra sendo anunciada. Hoje podemos ver, né, Israel em guerra novamente, mais uma vez. Isso é o quê? Isso é um sinal, é um anúncio, é um despertar para nós que Jesus está voltando. É um despertar para nós que a profecia deste livro irá se cumprir e já está se cumprindo. Não, essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, já estão se cumprindo e vão se cumprir. Olha para Israel, olha para as demais nações, olha para o Brasil e vê a calamidade que está se espalhando, a corrupção, a imoralidade, a violência, epidemias que vêm e matam milhões de pessoas. Sinais que Jesus deixou. Olha para os sinais, vocês vão saber se eu já estou às portas. Eis que venho sem demora, ou seja, ele não vai demorar. Isso ele falou há mais de 2000 anos. Bem-aventurado, ou seja, mais que feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais que feliz aquele que guarda essas profecias, guarda em seu coração, medite nela de dia e de noite, para não se esquecer do que está escrito neste livro. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adorem a Deus. Ou seja, Deus enviou um anjo para mostrar essas coisas, esses acontecimentos para o apóstolo João. Quando ele ouve e vê, ele se prostra aos pés do anjo para adorar. O anjo não aceita adoração. Primeiro, o que eu quero deixar aqui, anjo de Deus não aceita adoração. Quem aceita adoração é os demônios. Segundo, se o anjo não aceitou, então este anjo não era Cristo, como alguns falam, era Cristo. Não, aqui é um anjo que Deus enviou. Porque se ele fosse Cristo, ele teria aceitado a adoração do apóstolo João. Versículo 10. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que é selar? É trancar, é fechar. Aqui está sendo falado para João, escreva e pregue, anuncie. Porque em breve essas coisas vão acontecer. Não é para selar, não é para guardar, não é para esconder, mas é para anunciar. Anuncie o que foi passado para você, porque todas essas coisas acontecerão em breve. Em breve todas essas coisas irão acontecer. Continue o justo fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Ou seja, que quem está na prática do pecado, irmão, ele vai continuar pecando, ele vai se sujar mais no lamaçal de pecado. Mas quem vive em santidade, ele vai se santificar mais. Por quê? Porque quando a volta de Cristo está cada vez mais próxima, quem se santifica, ele sabe que Jesus está às portas, então ele vai procurar se santificar mais para subir com Cristo no arrebatamento da igreja. Mas quem está no pecado está com o coração endurecido. Então, a tendência de quem está na prática pecaminosa é pecar mais. Mas quem está na vida de santidade, está se separando para Deus, é se santificar mais. Então, quem está na prática do pecado, infelizmente, ele vai se sujar mais se não se arrepender. E quem está na santidade, se santifique-se mais. Se você busca, busque mais. Se você se santifique mais. Porque Cristo está voltando. Olhe para o mundo hoje. Olhe para os sinais. Versículo 12. E eis que venho sem demora. Quem é que vem sem demora? Jesus.
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que é galardão? É recompensa. Jesus vai vir sem demora. Com ele está o galardão, a recompensa. Ou seja, todo aquele que permaneceu fiel, todo aquele que foi fiel ao Senhor, há uma recompensa. E quando Cristo voltar, ele vai vir com galardão, com a recompensa. Além de você ser privilegiado, de ser salvo e subir com Cristo para as mansões celestiais, tu ainda vai ser recompensado. Há um galardão. Galardão é uma recompensa que Cristo dará a cada um segundo a sua obra. É o que está aqui no texto sagrado. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, Jesus está falando, eu sempre existi e sempre vou existir, eu sou eterno. Alfa e ômega, primeiro e último, início e fim. Tudo se fez por ele e com a participação dele para ele. É isso que ele está falando. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo, aquele que se purifica no sangue de Cristo, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Por que entrar na cidade pelas portas? Porque o dono da casa, ele entra pelas portas, o convidado entra pela porta, quem entra pulando o muro é ladrão. Então, quando fala aqui bem-aventurado aquele que entra pelas portas, é porque só vai entrar aquele que for convidado pelo dono da casa. Quem é o dono da casa é o Cordeiro. Só vai entrar pelas portas aquele que tem um nome escrito no livro da vida. Versículo 15. De fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica e ama a mentira. Ou seja, aqui está falando de toda a prática pecaminosa. Não se resume só o que está escrito aqui. Qualquer prática pecaminosa te deixará fora do céu. O céu é um lugar de santidade. O céu é um lugar onde o pecado e a imoralidade, a sujeira não entram. Então, se nós ainda estamos em alguma prática pecaminosa, é necessário abrir mão dela. Ou então, ou nós abrimos mão do pecado, ou abrimos mão da Nova Jerusalém. Porque na Nova Jerusalém não entra quem pratica pecado. Está aqui, ficarão de fora os cães. Quem é os cães? Os imorais, aqueles que amam o pecado. Os feiticeiros, os mentirosos, os assassinos, ou seja, os pecadores, aquele que não se arrepende do seu pecado, aquele que não abandona o pecado, não entrará no reino de Deus, mas ficará de fora. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aqui a gente sabe que Jesus ele veio da descendência de Davi, por isso que fala da raiz de Davi, da geração de Davi. Aqui está falando da descendência humana de Cristo, que ele veio da descendência de Davi como homem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui Cristo está convidando, venha, ainda há oportunidade. Você que tem sede, há um rio de água de vida, há o fruto da árvore da vida para você que tem sede e fome de justiça. Ainda há o convite, aqui Jesus e a noiva, Jesus e a igreja está falando, venha, as portas ainda estão abertas, vão se fechar, mas no momento se encontram abertas. Neste momento, a igreja do Senhor e o próprio Senhor está convidando a todos, venham, ainda há oportunidade, mas um dia será tarde demais. A palavra do Senhor fala, busque o Senhor enquanto se pode achar, porque um dia será tarde demais. Versículo 18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro,
testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ou seja, aqui o próprio Senhor está falando que qualquer pessoa que acrescentar qualquer coisa no livro sagrado, Deus vai aumentar o sofrimento deles. E todos os flagelos que estão escritos nesse livro será multiplicado na vida dessa pessoa. Então nós não podemos acrescentar nada. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus vai tirar sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Eu não posso acrescentar e nem tirar. Qual é o papel do pregador? Qual é o papel da igreja? Ensinar o que está aqui, irmão, ó. Pregar o que está escrito nesse livro. Ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar qualquer coisa deste livro. Não podemos acrescentar, inventar ou tirar para agradar. Tem que ser pregado o que está aqui. O que é que o mundo quer fazer? Tirar da Bíblia os textos que falam contra o homossexualismo, a prática homossexual. Querem tirar. Ai desses homens. Está escrito aqui. Ai daquele que acrescentar, aumentar ou tirar o que está aqui. Tem que ser falado o que está aqui. Pregue o que está aqui. Não aumente e nem tire. Apenas fala o que está escrito no livro sagrado. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, com certeza, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, irmãos? A gente encerra aqui o nosso estudo. Capítulo 22, o último capítulo do livro de Apocalipse. A gente viu aí, promessas reservadas para aqueles que permanecer fiel ao Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, lutas, perseguições, sofrimento. Mas permaneça fiel. Há uma recompensa, há uma promessa da parte do Senhor. Isso daqui não é promessa de homem, mas é uma promessa do próprio Cristo. Há uma recompensa e há uma vida de gozo, de alegria e de paz reservada para quem permanecer fiel até o fim. Não nade e morra no meio da praia, mas saia da praia e saia com vida. Nade, se esforce, corra, ande. Se for necessário rastejar, rasteje, mas não desista. Persevera até o fim. Olha as promessas que tem para nós. E olha as promessas que tem para os pecadores não arrependidos. Então, irmão, vale a pena se esforçar, se sacrificar para vencer as tentações e o pecado e permanecer fiel ao Senhor até o fim. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.